Botafogo enfrenta o Bahia pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na verdade, fechando a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Eu vou falar sobre os possíveis times, né, as possíveis escalações. Vou dar meus palpites aqui. Quero que você participe aí comigo também. E vou falar também um pouquinho sobre o equilíbrio do Campeonato Brasileiro. Na segunda rodada, a gente vai percebendo que o campeonato não vai ser mais ou menos como as principais projeções antes do campeonato apontam. Essa é uma opinião minha, mas isso eu só vou falar com vocês depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou o Társilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB aqui para vocês. Porém, antes de eu começar a falar, né, sobre os assuntos que eu falei aqui antes da vinheta, né, das possíveis escalações de Botafogo e Bahia, do equilíbrio do Campeonato Brasileiro, eu quero dizer para vocês que é extremamente gratificante ver o quanto que a Rádio Botafogo tem crescido nos últimos tempos, o quanto que novos inscritos têm chegado aqui na Rádio Botafogo. E sabe por que isso acontece? Por sua causa, porque você aí deixa seu like nos nossos conteúdos, nos nossos vídeos, e isso faz com que a plataforma acabe distribuindo o nosso conteúdo para uma quantidade cada vez maior de pessoas. Sabe o que acontece? São essas pessoas novas que chegam aqui e se inscrevem na Rádio Botafogo. Beleza? Então, primeiramente, nosso muito obrigado a todos vocês que deixam o like aí. Então, já aproveita para deixar o like aí agora. E nosso muito bem-vindo para você que está chegando aqui agora também, que ainda não conhecia o nosso trabalho e que está se inscrevendo aqui na Rádio Botafogo. Eu quero dizer para vocês também que, se vocês quiserem aumentar mais ainda a sua parceria com a Rádio Botafogo, vocês podem se tornar membros aqui do canal, tornando-se membro da Rádio Botafogo por menos, inclusive, do que R$5. E aí, né, aquele velho merchan que a gente faz aqui, o que você faz com menos de R$5 hoje em dia? Né? Você não toma nenhuma latinha de cerveja hoje em dia com menos de R$5. Então, aproveita aí, galera, dá uma olhada aí na aba de membros da Rádio Botafogo, dá uma olhada aí em quantos planos que a gente tem. Nós temos 5 planos aí, com certeza um desses planos atende ao seu perfil, está dentro aí, pode estar dentro do seu orçamento, e você fica por dentro de tudo que está acontecendo no Botafogo também, beleza? Então não perca tempo, torne-se membro da Rádio Botafogo. Olha só, eu quero começar a falar com vocês, quero começar a bater esse papo com vocês, porque eu estou gravando esse vídeo depois do término do jogo entre Goiás e Corinthians, né? Onde o Corinthians sai na frente do Goiás e o Goiás vira o jogo, né, para 3-1 e derrota o Corinthians lá na Serrinha. Tem me chamado muita atenção, isso já estava me chamando a atenção, inclusive, na primeira rodada, que muitas daquelas projeções, né, feitas não somente pelas mídias alternativas, mas feitas também, né, pelas mídias tradicionais, com relação à tabela do Campeonato Brasileiro, quem vai chegar em qual lugar. Eu sei que está muito cedo para a gente falar sobre isso. Eu sei que a gente está apenas na segunda rodada. Mas a segunda rodada, na minha opinião, ela já mostra, na minha opinião, tá, uma tendência de que a gente tende a ter, tá, uma tendência que a gente tende a brava, hein? A gente tende a ter um campeonato mais equilibrado do que as projeções apontavam. E por que eu falo isso? Porque tem equipes, né, que são consideradas, que foram colocadas assim no top 6, né, digamos, do Campeonato Brasileiro, e que mesmo, né, nos campeonatos regionais, nos campeonatos estaduais, que, na minha opinião, né, não querem dizer muita coisa, não apontam muita coisa, no sentido de que você tem, pelo campeonato estadual, uma amostragem daquilo que essas equipes vão fazer no Campeonato Brasileiro. Eu acho que não, acho que são coisas completamente dissociadas. As equipes disputam os campeonatos regionais, na verdade, hoje em dia, em grande maioria, muito mais como uma pré-temporada, e a gente só pode dizer aqui que até o momento, até hoje, né, até o dia de hoje, tá, a única equipe que vem confirmando aquilo que mostrou no campeonato estadual é o Fluminense, né, que lidera o campeonato brasileiro nesse momento com 2 vitórias, e 2 ótimas vitórias, com 2 ótimas atuações, né, da equipe do Fernando Diniz. Então, realmente, o Fluminense vem se despontando, talvez, como de todas as equipes do Campeonato Brasileiro, a única que consegue, pelo menos, manter uma certa coerência, né, com aquilo que fez no Campeonato Estadual. O Palmeiras empatou com o Vasco, né, no Maracanã, depois de sair perdendo por 2-0.
A equipe do Vasco, enquanto teve perna, enquanto teve elenco em campo, porque o primeiro time do Vasco, na minha opinião, é de regular para bom. Num dia bom, né? Por exemplo, o Alex Teixeira num dia bom, Pedro Raul no dia bom, o próprio Gabriel Peck, na minha opinião, desses jogadores do Vasco que vieram das divisões de base, é um dos jogadores mais promissores. Ali eles têm também o Andrei, tem o Pumita, que é um bom lateral direito também. Enquanto o Vasco teve perna, né, jogou de igual para igual, até melhor do que o Palmeiras no primeiro tempo, abriu o placar. Mas aí, meu amigo, depois, né, você vai vendo pelas substituições que vão sendo feitas no decorrer do jogo, desgaste físico dos atletas, dos principais jogadores, e o Palmeiras tem um elenco muito, muito profundo, né? O Palmeiras tem jogadores ali que não são, às vezes, muito badalados, não são grandes estrelas, mas são contratações, na minha opinião, são contratações muito acertadas daquele sistema, né, de contratar que eu defendo para o Botafogo, por exemplo, que é você buscar jogadores que ainda nem explodiram, que são bons jogadores, são muito eficientes, que vão se encaixar dentro daquela proposta que o técnico quer, né, e vão conseguir entregar. E aí o Palmeiras busca um empate contra o Vasco em 2-2 no Maracanã. Um outro destaque aqui que eu gostaria de levantar é justamente o Grêmio, né, que quando termina o Campeonato Gaúcho, é campeão gaúcho, muita gente aqui estava falando o Grêmio vai voar no Campeonato Brasileiro, o Soares vai arrebentar no Campeonato Brasileiro. Continua achando que vai, tá? Continua achando que vai. E há bons jogadores realmente no primeiro time do Grêmio. Mas acho que o Grêmio hoje está mais ou menos na mesma situação que o Vasco. Tem um bom primeiro time, né? Tem um bom time titular, digamos assim, mas o Grêmio vai ter problemas com o elenco também, e é uma competição de longo alcance, né, digamos assim, são 38 rodadas, e o Grêmio, né, na primeira rodada, vence um Santos, né, muito claudicante também, uma equipe do Santos muito preocupante, né, e depois perde, né, o seu segundo jogo, né, perde para o Cruzeiro que havia perdido, inclusive, para o próprio Corinthians em São Paulo. Então, assim, a gente vai vendo como é que equipes que muita gente não dava nada no campeonato, nos campeonatos regionais, acabam chegando agora na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, conseguindo bons resultados e se recuperando na tabela, né? Tanto é que a gente tem um meio de tabela, uma quantidade muito grande de times com 3 pontos, e uma quantidade muito grande de times também com 4 pontos. O São Paulo, que começou perdendo para o Botafogo, já perdeu o técnico, já perdeu o Rogério Ceni logo na primeira rodada, né? Que já vinha também muito desgastado. Teve a estreia do Dorival e vence, né, o América Mineiro por 3-0. A equipe do América Mineiro, que, na minha opinião, surpreendentemente, começa o campeonato muito mal, perdendo de 3-0 em casa para o Fluminense, depois 3-0 fora para o São Paulo. É a lanterna do campeonato até agora, com saldo de gols de -6, até agora não conseguiu balançar as redes. Não me surpreenderia se a partir da terceira, da quarta rodada, o América Mineiro se recuperasse. O campeonato está aberto, gente. É isso que é importante. A gente tem que pensar o seguinte: não existe, pelo menos por enquanto, talvez a gente possa dizer que a equipe do Fluminense foi a única equipe que demonstrou realmente a coerência com o campeonato estadual. Fora a equipe do Fluminense, a gente não pode pegar nenhuma equipe, na minha opinião, né, que a gente possa dizer que vai sobrar no Campeonato Brasileiro. Né? O Flamengo, todo poderoso Flamengo, foi derrotado pelo Internacional lá no Sul, com um gol no último minuto de jogo, golaço do Maurício, aliás, diga-se de passagem, né? Então, não está fácil para ninguém, a vida não está fácil para ninguém. Curitiba derrotado em casa por Fortaleza. O Fortaleza que havia empatado justamente com o Internacional em casa por 1-1. Então, tá vendo? A tônica é essa, né? Do equilíbrio. E é importante a gente olhar para um campeonato equilibrado, e o Botafogo vai fechar a segunda rodada, Botafogo e Bahia e Botafogo, né? Fecham a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e o Bahia, como perdeu o primeiro jogo para o Bragantino, né, vai estar pressionado por estar na zona de rebaixamento, com 0 pontos ainda, com a Fonte Nova completamente lotada, né, vai ter uma festa, né, da torcida do Esquadrão muito bonita, como eles costumam fazer. Isso já naturalmente já é o suficiente para empurrar o Bahia para cima do Botafogo, para o Bahia tentar sufocar o Botafogo desde o começo do jogo. E aí que eu acho que o Botafogo precisa aproveitar muito bem as suas chances, as suas oportunidades,
Porque se o Botafogo volta com uma derrota da Bahia, né, a gente vai ficar ali naquele bolo ali dos clubes com 3 pontos. Se o Botafogo empata, a gente também continua nesse bolo do meio, desse bolo intermediário. Mas o Botafogo vindo da Bahia com uma vitória, né, contra o Bahia, o Botafogo vai dividir a liderança com o Fluminense, talvez perdendo em saldo de gols, até porque eu não acredito que o Botafogo na Bahia vá golear o Bahia. Tá? Não acredito que seja jogo para goleada, não acredito. Eu até acredito na vitória do Botafogo, até vou para esse jogo, né, contra o Bahia com certo otimismo, né, porque acredito que o contexto da partida esteja favorecendo o Botafogo. E eu acho que o Botafogo, para aproveitar a chance, lembrando, tá? Tem 2 coisas que são muito importantes pontuar aqui. O Botafogo tem vencido seus jogos fazendo gols no começo dos jogos e obrigando justamente a equipe adversária a se expor mais, a sair mais de trás. E aí o Botafogo tem um jogo de transição muito rápido, se favorece também com isso. E tem um outro fator que é muito importante também, que é a bola aérea. Tanto é que o técnico do Bahia, Renato Paiva, no último treinamento que fez para preparação para o jogo contra o Botafogo, focou muito nessa preparação, muito nesse treinamento da bola parada, para tentar neutralizar essa jogada do Botafogo, que tem sido realmente uma arma mortal. O Bahia deve vir para o jogo contra o Botafogo com desfalque do Canu. O Botafogo exige, né, que o Bahia pague R$1 milhão, né, para que o Botafogo possa liberar o Canu para jogar. O Botafogo ainda detém os direitos econômicos do Canu. O Bahia ainda tenta negociar, tenta reduzir um pouco esse valor. Eu particularmente acho que o Botafogo não vai reduzir, tá? Isso é um achismo, a gente só vai saber realmente faltando 1 hora para o jogo. Mas o Bahia deve vir a campo contra o Botafogo com o Marcos Felipe no gol, o Gabriel Xavier, o Vitor Hugo, que é zagueiro que vai estrear pelo Bahia, né? E o Rezende, é uma trinca, né, na zaga do Bahia. E aí, né, formando o quarteto na frente dessa zaga, você tem o Jacaré fazendo o corredor, né, como ala pela direita, Tassiano, Iago Felipe e o Chaves jogando pela esquerda. O trio mais ofensivo de meio de campo do Bahia é formado pelo Cauli, pelo Everaldo e pelo Alejandro, né, também. E o Biel, na verdade o Biel, não o Alejandro, o Biel. Acho que é o Biel que deve vir para o jogo, tá? Então, o jogador mais avançado aí nesse caso seria eu falei bobagem, falei Alejandro é jogador do Bragantino, não tem nada a ver com o Bahia. Desculpa a minha falha aqui. Vocês estão vendo que eu estou fazendo agora esses vídeos sem edição nenhuma, né? Então não tem mais essa coisa de cortar, né? Então o trio de ataque do Bahia deve ser o Cauli, Everaldo e Biel. Atenção com o Biel, olho no Biel, acho um excelente jogador, muito inteligente, muito rápido, muito habilidoso, jogador que pode realmente causar problemas para o Botafogo. Ademir saiu machucado do jogo contra o Bragantino, também deve ser desfalque na equipe do Bahia, beleza? O Botafogo divulgou os relacionados para o jogo, né? E as novidades foram a ausência do Gabriel Pires e do Piazon. Do Piazon eu já até esperava, do Gabriel Pires foi um pouco de novidade realmente aí, dentro dos critérios do Luiz Castro, meio que apontando que o Gabriel Pires deva ser utilizado contra o Ipiranga na quinta-feira pela Copa do Brasil, no jogo de volta da Copa do Brasil. Botafogo que fez 2-0, no Sul, o Botafogo só precisa confirmar seu favoritismo, então provavelmente ele deve rodar bastante a equipe no jogo contra o Ipiranga, e eu prevejo aqui que o Gabriel Pires deva entrar jogando até para dar um descanso para o Eduardo, né? Porque o Eduardo tem jogado todos os jogos, é um jogador que veio de uma contusão muito séria, é o melhor jogador do Botafogo, disparado, né? Fazendo um começo de temporada espetacular, né? Fazendo muitos gols em todos os jogos praticamente. E para o jogo contra o Bahia, ele deve entrar com o Eduardo também. Eu prevejo minha escalação aqui, se eu estiver enganado, se eu não estiver enganado. Detalhe, Marçal e Hugo continuam fora também, isso é um outro detalhe importante. Então, eu acho que ele deve repetir a equipe, né, que entrou contra o César Vallejo, né, na quinta-feira pela Sul-Americana. Então, eu acho que ele deve entrar com o PR, de Plácido, Adrielson, Vitor Cuesta e Rafael na zaga. Ele não deve mexer nisso aí. Aí é que deve acontecer alguma alteração. Como o Lucas Fernandes, a gente já debateu isso aqui, o Lucas Fernandes ficou até o final do jogo contra o César Vallejo, eu estou achando que ele deva optar
por uma formação com 2 meias, né, na verdade, com características um pouquinho diferentes, né, que ele entrou contra o César Valerro. Mantém o Danilo Barbosa, porque não tem como tirar o Danilo Barbosa, que fez uma partidaça. E aí ele pode tanto voltar com o Tietê, ou então também entrar, ele pode também tentar com Marlon Freitas. Então, assim, a segunda posição, né, de volantes aqui do Botafogo ainda está em aberto contra o Bahia. E aí vai sempre depender de quem vai ser os pontas, né? Quem serão os pontas. Como a atuação do Júnior Santos e do Vitor Sá foram atuações muito boas, né, diante do César Valerro, eu não acredito que ele deva mexer, pelo menos não para começar o jogo contra o Bahia, porque ele vai querer realmente fechar os corredores do Bahia, por onde o Bahia é muito forte. E nesse caso, Júnior Santos e Vitor Sá largam na frente justamente pelo fato deles serem jogadores que agridem bastante o adversário, mas também são jogadores que ajudam demais na recomposição, ajudam demais na marcação. Então, para ele jogar com esses dois, pode ser que o Lucas Fernandes ainda tenha alguma vantagem para poder iniciar a partida. Mas se ele quiser um pouco mais de pegada no meio, aí ele pode também começar com o Marlon Freitas, ele pode também começar, inclusive, com o próprio Tietê, né, jogando com esses 2 meias. Minha preferência, tá? Eu não mexeria na equipe, repetiria a equipe que ele entrou contra o César Valerro. Entraria com o Lucas Fernandes também, né? Se o Lucas Fernandes entender que falta para ele somente, né, uma participação maior na fase defensiva, roubar mais bolas, ser mais, talvez, agressivo no momento de fechar em cima do adversário que está com a bola, pressionar o homem da bola, o Lucas Fernandes vai realmente se consolidar como titular dessa equipe. Beleza? E não teremos muita novidade. Tiquinho e Eduardo, essa dupla espetacular que vem encantando a torcida alvinegra no começo de temporada, principalmente fazendo muitos gols, né? Os dois entregando muitos gols. Bola aérea do Botafogo, arma mortal. Transição do Botafogo também, extremamente importante. Espero que o Botafogo não sofra muito amanhã contra o Bahia, mas espero um Bahia muito agressivo. Eu quero que você deixe aí o seu palpite, né, de placar. Eu já vou deixar meu palpite aqui de placar. Eu vou apostar aqui no 2-0 Botafogo, tá? 2-0 Botafogo. De preferência fazendo um gol também no começo do jogo, que é para justamente criar aquele contexto que a gente espera ver que o Botafogo tem feito contra os seus adversários, obrigando esses adversários a sair. Concorda, discorda? Coloca seu palpite aí também. Se você não concorda com a escalação, com a provável escalação que eu coloquei, coloca aí uma provável escalação também. Eu quero saber a sua opinião. Não se esqueça, deixa seu like aí, porque isso é importante demais para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Se inscreva na Rádio Botafogo, considere tornar-se membro, e eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Tá bom? Um grande abraço. Tchau.